Olá pessoal, sou Igor Fernandes, gestor da certificação PHP da CBCT. Este é o 12º módulo do curso preparatório para a certificação PHP. O site da CBCT é www.cbct.com.br. Quem quiser seguir no Twitter, twitter.com/igorfer. Neste 12º módulo, vamos falar sobre estrutura de controle for e while. As duas estruturas de controle são para fazer loop em um determinado trecho de código. Muito utilizado quando você for fazer uma listagem de alunos que tem cadastrado no banco de dados, uma listagem de fornecedores que tem cadastrado no banco de dados. Então você vai ter que repetir por várias vezes uma determinada linha dentro do seu código HTML. Então você vai utilizar o for ou while. Sobre as estruturas de controle do PHP, você vai escolher qual que você achar mais simples de utilização. Então não tem um critério para cada um. Qual que você achar que cabe dentro do seu código aquela estrutura de controle, você usa aquela estrutura. Então tem aí um exemplo de for. Então no for ele tem três parâmetros. O primeiro parâmetro é você declarar o i. O que é este i? O i ele vai começar com 1. Esse i é cada vez que ele passar num bloco de código dentro do for, ele vai incrementar ou decrementar este i. Então, se ele passou uma vez, ele vai colocar que o i é igual a 1. Se ele passou pela segunda vez, o i é igual a 2. Passou pela terceira, o i é igual a 3. Até ele chegar numa certa quantidade de vezes que você quer passar dentro daquele código, quer repetir aquele código. Então você começa, qual é o valor inicial do i? Então nós vamos colocar que o i vai começar com 1. O próximo parâmetro é até quando que você quer que repete esse código. Você vai repetir o código até que i seja menor ou igual a 10. Então, como você começou a declarar que i é 1, ele vai entrar no código, porque até então o i é 1. Então, esse segundo parâmetro é a condição para que ele fique executando ali dentro do for. A condição até que i seja igual, menor ou igual a 10. Né? Então, se o i passar a ser 11, então ele não vai entrar dentro dessa estrutura do for para ser executado. O terceiro parâmetro é aquele incremento que eu cheguei a falar agora há pouco. Então, quando ele executar essa primeira vez no for, ele vai mudar o i para i mais 1, né? Que é o sinal do i mais significa ele mesmo mais 1. Então, agora o i passa a ser 2. Aí ele vai imprimir na tela o valor de i. Né? Então, o que ele vai imprimir na tela? Se ele tem que imprimir se ele tem que passar dentro desse for aí 10 vezes, então a primeira vez que ele passar dentro do for, ele vai imprimir 1. A segunda vez, 2. E vai assim em diante até chegar na impressão 10. Quando ele chegar na impressão 10, o i vai passar a ser 11. Aí ele não vai entrar mais nesse for. O while ele também segue da mesma forma. Né? Porém, tem uma declaração do i antes da estrutura de controle. Então, você declara no for, você declara dentro da estrutura de controle. No while, você declara fora da estrutura de controle. Então, a primeira linha deste código de exemplo é i é igual a 1. Ok, então agora eu já passo para o while. Olha a condição do while para que ele entre dentro desse código. O i ele tem que ser menor ou igual a 10. Qual que é o valor do i? É o da linha anterior. Por enquanto, i é 1. Então, ele vai entrar dentro do while. Aí, na próxima linha, ele manda imprimir i mais mais. Então, ali ele vai fazer o incremento de i mais mais e ainda vai imprimir na tela. Aí, ele vai voltar na estrutura do while. Então, o i agora já passa a ser 2. Aí, ele faz a comparação novamente. I menor ou igual a 10? 2 é menor ou igual a 10? É menor do que 10. Então, entra no while de novo. E assim por diante até chegar
o i seja igual a 11. Aí ele não vai entrar mais no while. Ele vai continuar o processamento do restante do seu código. Então esse trecho de código ele vai imprimir 1, 2, 3 até chegar a 10. Quando chegar a 10 ele não entra dentro do código e não vai imprimir mais nada, já que o código faz essa impressão de valores na tela. Então este é o 12º módulo do curso preparatório de certificação PHP. Aguardo você no próximo módulo. Obrigado, até mais.